Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma extensão, tá, reflexiva do que a gente falou no vídeo anterior. Tá? Vocês lembram que no vídeo de ontem, quem ainda não viu está convidado a assistir, a gente comentou esse caso bizarro aí de uma professora de Goiás que foi demitida porque postou uma foto com uma camisa com a obra de arte Seja Marginal, Seja Herói, do artista plástico Hélio Oiticica, tá? Uma obra que foi feita na época da ditadura. Ela é professora de arte, estava fazendo isso ali para poder, enfim, não só para, enfim, né, expor aquela ideia dela, o que a Constituição permite e tudo mais, mas também para poder ensinar aos alunos ali um artista que é fundamental na história da arte do século XX aí no Brasil, né? E ela foi demitida da escola, uma escola de Goiás, porque um sujeitinho lá, um deputado bolsonarista chamado Gustavo Gayer, publicou, né, reclamações em relação a ela, e isso gerou uma série de, né, enfim, de ecos, né, de bolsominions conservadores, clientes da escola, né, e aí a escola escolheu, né, enfim, mandar a professora embora, tá? E, enfim, a gente falou bastante sobre isso no vídeo de ontem, falamos sobre o Hélio Oiticica e tal, tá? E vamos fazer uma extensão disso no vídeo de hoje, falando rapidamente sobre 4 temas, tá? A dificuldade dos conservadores de entenderem o que é arte, tá? Especialmente a arte moderna e contemporânea, né? Uma certa lógica politicamente correta que a gente está vivendo no mundo de hoje também, tá? Essa coisa meio bizarra, né, que a gente está vivendo, de uma época em que os conservadores querem posar de revolucionários, também é uma questão, né, que fica nessa, enfim, como extensão desse tema aí do Hélio Oiticica, porque essa ideia de seja marginal, seja herói, é isso, né, seja revolucionário, né? E, enfim, os conservadores hoje estão querendo posar de revolucionários. Vamos tentar entender também essa bizarrice aí. E por último, aquilo que eu chamo de dilema do Capitão Nascimento, tá? Fazer uma reflexãozinha rápida aqui sobre o Tropa de Elite, que tem muita conexão, né? Esses filmes têm 10 anos ali, entre 10 e 15 anos, e, enfim, a gente está vivendo hoje uma lógica que é bem, fica bem interessante se refletida em conexão com esses dois filmes, o Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2, tá? Antes de entrar no assunto propriamente dito aqui do vídeo de hoje, vale dizer que ontem foi um dia fantástico, né? Estamos aqui comemorando, porque ontem tivemos 2 notícias maravilhosas. O governo Lula anunciou, né, o fim do PPI, uma coisa que a gente está lutando aqui, né, há muito tempo, que é o fim do preço de paridade de importação, o preço de paridade internacional, que foi o que colocou o preço da gasolina, do diesel, dos alimentos, enfim, lá nas alturas, e encheu o bolso dos acionistas, né, das bolsas de valores de dinheiro, muitos deles morando fora do Brasil, né, e encareceu tudo para as pessoas de maneira geral, para a classe média e tal, mesmo esses que votaram no Bolsonaro. Então até os bolsominions vão lucrar agora, olha só, tá vendo? Enfim, essa é uma primeira notícia boa. E a segunda foi a cassação do deputado Deltan Dallagnol, golpista Dallagnol, né, que inventou aquele PowerPoint papo furado lá para poder criminalizar o Lula sem provas. E, enfim, foi um dos artífices do golpe lá e tal, e do golpe contra o Lula especialmente, né? E, enfim, ele foi cassado ontem, tá? Ele não é mais deputado, vai ter que tentar de novo, deve conseguir, né? Porque do jeito que tem bolsominion no Brasil ainda, ele deve conseguir, mas vai ter que tentar de novo. Então ontem foi um dia fantástico aí para comemorar, tá? Então, pessoal, voltamos aqui ao tema do vídeo, tá? Vamos falar primeiramente sobre a dificuldade que os conservadores têm de entenderem o que é arte, tá? A gente está vivendo uma lógica, né, de um conservadorismo de direita, neoliberal, né, que ascendeu no Brasil aí com o chamado bolsonarismo. Que, na verdade, o que é o bolsonarismo? É uma mistura, né? O Bolsonaro meio que centralizou 2 características que estão desde há muito tempo em uma certa classe média de direita no Brasil, o pobre de direita, que na verdade é isso, né? É o pobre de direita e o classe média de direita, e um certo fascismo que existe ali, né, nesse segmento da sociedade. Então isso não é exatamente novidade, né?
Bolsonaro só, enfim, sintetizou essas características no nome dele, né? E isso vem flutuando e vem ganhando espaço no Brasil recente. A característica, talvez o traço, né, diferente do fascista da década de 40 e 50, é o traço neoliberal, né? Se esse fascista da década de 40 ele já era capitalista, já era de direita, né? Os empresários apoiaram o golpe militar, enfim, a grande mídia apoiou o golpe militar. Hoje esse fascista ele é neoliberal, né? Quer dizer, e aí fica mais bizarro, né? Porque o neoliberal, o que é o neoliberalismo, né? Estado mínimo, né? Ou seja, acabar com regulação, liberar geral para o mercado. Só que isso sempre acaba, a gente sabe disso, né? Não existe livre mercado. Isso é papo furado, né? O que existe é um processo de competição e que em quase todos os setores ele invariavelmente acaba em holding, trust, em cartel ou monopólio, né? E aí, quem é que entra para poder tentar minimizar esses riscos ou resolver essas questões? O Estado. O Estado na forma da justiça, né? Na forma dos mecanismos ali de regulação, porque senão o sujeito do Facebook lá, o Mark Zuckerberg, foi chamado do Congresso americano para poder responder por suspeita lá de cartel, de holding, agora não lembro qual foi o crime, mas uma coisa ligada a monopólio ali, né? Então, assim, não existe livre mercado, isso aí é um delírio, né? Ou até, eu nem gosto dessa palavra, essa palavra tem a ver com os psicopatetas. Eu gosto isso é ignorância, acreditar nisso, né? Então, o que existe de forma mais... Já houve livre mercado. Sabe quando que houve livre mercado? Na época da escravidão, né? Que aí era liberado geral, podia matar, podia sequestrar, era livre, estava liberado, entendeu? Não é mais, tem uma série de regulações aí que permeiam esse jogo, tá? E os empresários devem competir, mas devem também, enfim, prestar contas ao Estado, prestar conta à população, né? Aos órgãos ali de investigação, tipo Inmetro, entendeu? Então, tudo isso é o jogo, né? Quem fica repetindo aí livre mercado é uma direita meio tosca que a gente tem no Brasil, que é ingênua, ignorante, né? Enfim, e aí, pessoal, o que acontece? Nesse meio, né, o fato é que a gente está vivendo essa ascensão dos conservadores, né? E os conservadores têm, por essência, né, por uma característica própria, uma dificuldade violenta de entender o que é a arte contemporânea, o que é a arte moderna, que são artes de rompimento, né, de ruptura, né? Você vê todos os movimentos de arte da modernidade para cá são movimentos ou de ruptura ou de deslocamento, minimamente, de formas, né? De percepção, de formas de produção, de formas enfim, de entender o mundo e tudo mais, né? Então, né, as vanguardas europeias, enfim, né, o modernismo brasileiro, e aí na música, na pintura, na literatura, no teatro, no cinema, enfim, né? Esses movimentos são sempre de ruptura. Então deixo aqui para vocês mais uma vez a referência desse livro do Lorenzo Mami, O que Resta, Arte e Crítica de Arte. Tem um texto dele aqui no início sobre as bordas, e ele fala do Hélio Oiticica, tá? Aqui na página 98. Tá? Ele diz, né, que o Hélio Oiticica parte da pintura, mas quer expandir o plano pictórico no espaço. Ele quer testar até que ponto o campo da pintura resiste a uma dilatação tridimensional sem perder seu caráter essencialmente visual. Esse é um ponto fundamental da estética de Oiticica. E aí ele continua, né? Em Hélio Oiticica, a relação entre arte e vida é sempre mediada por uma experiência visual em sentido forte, uma experiência contemplativa que chega ao transe. Na verdade, mais do que projetar a pintura no mundo, o Oiticica quer trazer o mundo para dentro da pintura, inventando experiências óticas que possam ser penetradas, vestidas, habitadas, né? É aquela questão que a gente discutiu ontem, inclusive eu falei do nome do canal também, né? Que é trazer o espectador para participar diretamente da produção da obra, né? Isso em vários setores, né?
da produção artística descambou ou se desenrolou para perspectivas mais erotizadas, né? Por quê? Porque quando você tem quando o fundamento da coisa é a ruptura, você vai deslocando tudo, você vai tentando confrontar todos os discursos que são muito autoritários, são muito, né, enfim, tradicionais demais. Por exemplo, a Igreja Católica, né, a religião de maneira geral, né? O próprio Estado, né, ele muitas vezes é motivo de crítica da arte também, né? Enfim, e quase todos os discursos ou os modos de ação, desculpem, os modos de ação social que sejam muito tradicionalistas, né? E aí isso serve também para a família, serve para tudo, né? Serve para as instituições tradicionais, são motivo de crítica dos artistas modernos e contemporâneos. E obviamente que isso mexe com a cabeça dos conservadores, né? Porque eles pensam o contrário, eles querem conservar os valores tradicionais, eles querem manter aquela lógica que sempre existiu, né? Ou que existe há muito tempo, né? E aí qualquer tipo de tentativa de ruptura para eles ou algo alienígena, né? Ou é uma afronta, né? Então, evidentemente, que um sujeito, né, que um deputado bolsonarista vai olhar para uma obra do Hélio Oiticica, que era um artista, né, enfim, transgressor, de ruptura, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, esse cara é um bandido, enfim, está defendendo bandido ali, né? E o interessante é que a obra, né, que é justamente aquela bandeira poema dele, seja marginal, seja herói, traz a figura do cara de cavalo, que era um bandido mesmo na época, mas o Hélio estava chamando a atenção, ele estava usando aquela figura do bandido como uma espécie de ready-made, né, para usar a figura do Marcel Duchamp lá, né? Ele estava pegando essa figura do seu papel de bandido e colocando ele numa posição de chamar atenção para o quanto que os marginalizados acabam virando bandidos, né? E que se você não muda essa lógica toda, enfim, você vai criar uma sociedade na qual vai aparecer cada vez mais bandidos, né? Então, ser marginal e ser herói não é virar bandido, né? É mudar o sistema. Essa é a questão, né? E isso é uma coisa que traz uma imensa dificuldade para os conservadores entenderem, né? Por outro lado, o Bolsonaro foi eleito com aquele discursinho, a gente fez vídeo sobre isso também, eu sou contra o sistema, né? Por que isso? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente está vivendo uma época de absoluta ingenuidade, né, de muita gente no Brasil. Gente que acordou para a existência da política e não tem a menor noção de história, dos processos e tudo mais, e acreditou numa conversa fiada desse. Né? Um conservador dizendo que é contra o sistema. Né? Evidente que era mentira, né? Mas existe um dado mais sutil aí que demonstra uma certa perspectiva complexa que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente está vivendo uma lógica que é uma lógica assim, a transgressão virou a regra. Né? Daí as teorias do cinismo, as teorias, enfim, né? Várias teorias aí que apontam para essa questão de que, no fundo, né, transgredir virou a norma. Né? E aí o Estado vira inimigo de todo mundo, a direita odeia o Estado, né? Enfim. E como é que você se coloca num mundo em que todo mundo, que a transgressão é bacana, né? Virou moda ser transgressor, sendo conservador, né? Você tem que procurar algum tipo de espaço ali simbólico em que você possa conectar essas ideias do conservador com o revolucionário, né? E qual foi o espaço que os conservadores acharam no Brasil? Vilanizar a esquerda e os comunistas, né? Porque para ser revolucionário você tem que mudar alguma coisa, né? Então eles inventaram, né, essa figura bizarra que é o comunista, comedor de criancinhas do século XXI tropical, né? E nós somos contra isso aí, nós vamos mudar porque eles estão dominando, né, o Brasil, nós somos os revolucionários aqui que vamos acabar com isso, né? Conversa fiada, óbvio, né? Porque um conservador não tem como ser revolucionário, né?
E aí o grande problema maior, na verdade, o problema maior disso é quando essa gente chega no Estado. Porque aí eles começam a, para além de vociferar, de vomitar, né? Porque o conservador, ele é o verdadeiro caga-regra, né? Mesmo aqueles que são disfarçadinhos de moderninhos, né? Tá cheio por aí. Então, assim, para além de vociferar na vida privada dos outros, eles começam a ganhar poder de legislação. Eles começam a poder criar leis ali para proibir os outros de funcionar de maneira diferente do que eles querem, né? E começam aí, ó, a atacar artistas, atacar a educação, atacar a ciência. Foi isso que aconteceu nos últimos anos aí no Brasil, né? Por quê? Porque, para resumir, para finalizar essa questão, né, é impossível um conservador ser revolucionário, não tem como, né? Não tem condição. Mesmo que a gente fosse um país assim, imagina que a gente fosse um país recheado de hippies, né? Só existe hippie aqui no Brasil, né? E aí chega um grupo de conservadores que quer mudar o sistema, né? Que na verdade não é nem sistema, porque é um bando de hippie, então não tem sistema, né? Mas eles querem mudar o país aqui, querem mudar a lógica, querem revolucionar e transformar numa lógica conservadora. Até tudo bem, dá para pensar nisso aí do ponto de vista da definição. Mas só que revolucionar para conservar, né, acaba ficando anacrônico, não tem jeito. Então conservador não é revolucionário nem aqui, nem na China, nem na França, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum, né? O que essa gente é um bando de retrógrado que não entendem nada de arte, não entendem nada de política, né? Por quê? Também porque no caso da política é importante pensar isso. É preciso controlar os espaços de poder dos conservadores de alguma forma, né? Seja na pedagogia do debate. Por quê? Porque os democratas e os modernos, né, os modernistas e os vanguardistas, enfim, né, convivem bem com os conservadores, porque eles entendem a importância de todo mundo participar. O conservador não. Quando ele chega no poder, ele quer começar, né, a banir aqueles que pensam diferente dele. Então essas pessoas têm que ser, né, tem que ser minoria no poder, sempre. Porque senão acaba como aconteceu com o Bolsonaro aí, né? Daqui a pouco tentativa de golpe militar, entendeu? É isso que essa gente é, né? E o grande capital, né, não está nem aí, porque vão continuar ganhando dinheiro sempre, então, né, eles só perdem dinheiro quando a esquerda ganha, né? Aí eles perdem uma graninha, continuam ganhando, né, mas eles perdem um pouquinho, e a esquerda incomoda mais aos ricos do que os conservadores, golpistas, né, enfim, ditatoriais e tudo mais, né? Então essa é a grande dicotomia aí, tá? Então falamos desses dois temas, né? E aí, pessoal, tem a questão, né, do que mais, sim, nós estamos vivendo uma lógica meio politicamente correta, né? E aí por quê? Né? Porque é interessante ver o seguinte, né, que esses dois movimentos, o movimento dos conservadores mais tradicionalistas, né, os católicos mais, né, enfim, mais ortodoxos, e os evangélicos, mesmo os mais cínicos, né, e tudo mais, esses milicos, esses projetinhos de ditadores e tal, eles têm essa perspectiva radicalmente conservadora de banir qualquer tipo de diferença e qualquer tipo de pluralidade. Só que existe uma certa movimentação no seio da ascensão das minorias antigas que também é protoconservador, né? E aí essas duas instâncias estão ali meio que guerreando com a esquerda e com movimentos mais amplos, intelectualmente mais amplos, por espaço na sociedade. Então você vê um monte de movimentos aí, LGBT e tudo mais, que são radicalmente contra macho, contra machista, não pode, entendeu? Eles são o quê? São conservadores revolucionários, né? Eles estão ali achando que eles têm que destruir os homens, têm que destruir os machos, né, e tudo mais. Eles são tão conservadores quanto os bolsominions. A diferença é que eles são muito mais ressentidos, né? E aí eles ficam nessa posição tosca, né? Uma coisa meio ali politicamente correta, ficam, não pode isso, não pode aquilo, entendeu? Eles são tão caga-regra quanto os caga-regra bolsominions que estão ali, não entendem nada de arte, né?
Tem uns que acham que arte é para fazer terapia com os outros, para curar os outros de ser macho, por exemplo, né? Enfim, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando isso de maneira mais ampla aqui. O dia que eu me livrar dessa gente aí, eu faço isso aqui. Mas isso já é um esboço, né? Essa gente, né, esse ressentimento de certas... Tem uns que você percebe que não, tem uns movimentos, umas pessoas que são bem resolvidas, inteligentes, estão ali, né, lutando por um ideal bacana, de pluralidade, de fato, mas tem outros que não, que sustentam ali um ressentimento violento, e esse ressentimento para eles é o seguinte, ó, não pode ser macho é ruim, entendeu? E os bolsominions pegam isso e deitam e rolam, né? Deitam e rolam, porque eles ganham com isso, né? A estupidez dessa gente ressentida dá arma na mão dos estúpidos conservadores, entendeu? Então são dois grupos de estúpidos brigando por espaço ali, enquanto, né, a inteligência mais ampla e a esquerda, né, estão ali tentando, né, enfim, escapar desse tiroteio de coisa atrasada, né? Então, enfim, esse politicamente correto que a gente está vivendo, que vem tanto dos direitistas quanto de parte dessas minorias ressentidas, né, é um retrato do nosso Brasil, e por isso fica difícil essa gente entender de fato essa mensagem do Hélio de Sica, do seja marginal, seja herói, né? Enfim, pessoal, e aí volta a falar de um tema, né, que é o dilema do Capitão Nascimento, tá? Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu ver aqui, onde é que eu botei? Sim, tá aqui, né, o dilema do Capitão Nascimento. Eu trouxe aqui outros livros, né, para mostrar para vocês, mas enfim, eu deixo para uma próxima oportunidade, porque eu acho importante falar desse dilema do Capitão Nascimento, tá? O Tropa de Elite, para você, né, para quem lembra, né, enfim, na verdade teve 2 filmes, né, do José Padilha, né, foi ali mais ou menos 2010, 2008, 2011, por ali, né? E no primeiro filme, o Capitão Nascimento aparece, ele é um capitão do BOPE, né? E o inimigo dele são os traficantes, tá? E os policiais corruptos. Basicamente isso, né? E aí ele é o herói. Ele é o herói que está ali lutando por uma polícia mais, né, mais honesta, por policiais menos corruptos. A luta dele é contra a corrupção, né? E contra o tráfico. E aí vale dizer o seguinte aqui, né? Por que é um dilema, né? Primeiro, porque o Tropa de Elite 1 é um filme radicalmente atrasado, né? Ele foi um atraso, assim. Hoje eu entendo que o Tropa de Elite é um filme, sabe? Ele é um filme, inclusive, que ele serve de arma na mão dos bolsominions, enfim, dessa neodireita conservadora. Por quê? Porque ele trata a questão das drogas de forma radicalmente ingênua, né? O inimigo do Capitão Nascimento são os traficantes, então tem que acabar com os traficantes, né? E os policiais corruptos, né? O problema é que não se considera ali 2 coisas. Primeiro, né, acabar com os traficantes é impossível, né, usando a polícia, né? Não tem condição. Porque você mata um traficante, aparece outro pelo simples fato de ter demanda, né? Então tem demanda, não adianta matar o traficante, vai continuar tendo venda de droga, vai continuar tendo usuário, etc, né? Então esse é um ponto, né? O fato de ter traficante, de centrar o inimigo no traficante é um problema, porque né, é uma coisa atrasada, uma visão atrasada. E essa segunda questão da polícia corrupta é também atrasada por 2 motivos. Primeiro, porque a polícia é uma instituição essencialmente de direita, né? Ela vai sempre seguir o sistema, seguir a lógica que está funcionando. Então, se você não mudar a lógica que está funcionando, a polícia vai ser isso aí. E a polícia ela vai ter sempre uma tendência conservadora, né? Mesmo que o governo seja progressista. Então, tem que tomar sempre cuidado com a polícia, nesse sentido, né? Então esse é um ponto. E aí existe ainda a questão de centrar no problema da corrupção, porque a gente já fez vários vídeos aqui sobre isso, né? Do meu ponto de vista, centrar a discussão do problema da corrupção cega o debate, porque o problema não está na corrupção. A corrupção vai existir sempre, né? O problema está no projeto. Como é que você
cria um projeto alternativo para poder modificar a lógica, né? E aí chega o Tropa de Elite 2, né? O Tropa de Elite 2 tem o slogan, né? Aquele slogan, o inimigo agora é outro. Aí você pensa, né? Hoje a gente refletindo, bom, então vamos ver, quem era o inimigo do Tropa de Elite 2? Os inimigos, quem é esse outro, né? Eram as milícias e os políticos corruptos. Melhorou um pouquinho, porque ele está chamando a atenção para a milícia como um problema, né? E só que no caso da questão dos políticos, ele sustenta uma discussão do problema na corrupção. O problema são os policiais, deixa de ser os policiais corruptos e passa a ser os políticos corruptos. O centro do debate continua sendo corrupção, né? E aí o filme não discute a questão central da droga, que é a legalização da droga, né? Que é a única medida que no mundo aí tem resolvido esse problema, né? Nos países realmente desenvolvidos e com uma perspectiva inteligente, né? Então fica um dilema, porque o Capitão Nascimento, ele no primeiro filme, ele é radicalmente bolsominion, né? Ele é um bolsominion típico, um homem de família, um homem de bem, né, que quer salvar o país da corrupção, né? Ele serve a caráter para esse discurso bolsominion pobre de complexidade que a gente tem hoje. No segundo, ele perde um traço bolsominion, porque ele passa a atacar as milícias, e bolsominion defende milícia, né? Mas ele sustenta um outro traço, que é essa coisa de ser contra a corrupção e só, né? Mais nada. Entende? Então, quer dizer, ele não escapa de ser, para além de tudo, um policial. Ainda tem isso, né? Essa figura do policial é muito difícil, né? Colocar o policial como revolucionário, praticamente impossível, né? Então, pessoal, a reflexão do vídeo, a gente falou de todos esses temas aqui, tá? Para poder pensar que tipo de postura pode ser tomada ou que tipo de prática pode ser aplicada, prática crítica aqui, né, no mundo de hoje, para que a gente não caia numa posição conservadora e que isso, enfim, que esses problemas não sejam resolvidos, né? Desculpe. Porque esse marginal herói, aonde está esse marginal herói do Elliot Sica, né? O cinema vende o tempo todo, a Ana Maria Baiana fala disso aqui, né? No Como Ver um Filme. O cinema vende isso aí direto, né? E o Bolsonaro se vendeu, né, como um revolucionário, conservador, né? Ele era o herói, tá? Esses politicamente corretos aí das minorias antigas também se vendem como heróis, querem mudar o mundo. Só que eles querem mudar o mundo a partir de uma perspectiva neoconservadora disfarçadinha, né? O ressentimento está ali disfarçado pelo vitimismo, que é justificável, né? Eles são vítimas de fato históricas aí há muito tempo, mas só que existe um ressentimentozinho ali que continua, né? Que fica falando mais alto ali, ao invés de colocar a questão de uma forma mais complexa, mais ampla, né? Mais pluralista de fato, né? Então é muito difícil esse caldo todo que a gente está vivendo aí. E aí o resultado disso é isso aí, ó, né? Professor, ou eles demitem um professor ou uma professora porque defende a arte, né? Quando não atacam, né, um artista de vanguarda como o Elliot Sica, atacam um outro artista de vanguarda como o Nelson Rodrigues, por exemplo, que eu já vi vários textos aí de feministas criticando o Nelson Rodrigues, dizendo que isso e aquilo, por quê? Né? Porque é machista e blá blá blá. Né? Então, assim, a gente está vivendo esse lodo de neoconservadores que não conseguem achar um espaço minimamente inteligente para dialogar de fato, sem esses ressentimentos ou sem essa violência, que é o caso dos bolsominions, né? Então, pessoal, a reflexão do vídeo de hoje é essa, tá? Isso tem conexão, tá, com o caso da professora, né, que foi mandada embora porque usou uma camisa com a obra do Elliot Sica. E ainda tem mais coisa para falar sobre isso, enfim, o papel da filosofia nesse ponto aí, mais algumas coisas sobre arte, mas enfim, acho que a reflexão do vídeo foi essa, esses 4 pontos foram ponderados aqui, tá? E de repente isso aí pode se mesclar, né, essas características a gente pode mesclar aqui para poder chegar numa síntese crítica aí que permita
avançar. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fui!